Capítulo 8. Poucos dias depois, quando o terror causado pelas execuções amenizara, alguns dos animais se lembraram, ou achavam que se lembravam, que o sexto mandamento decretava: nenhum animal deverá matar outro animal. E embora ninguém se desse ao trabalho de mencionar isso, ao alcance dos ouvidos dos porcos ou dos cães, sentia-se que as matanças que ocorreram não condiziam com ele. Clover pediu que Benjamin lesse o sexto mandamento, e quando Benjamin, como de costume, disse que se recusava a se meter nessas questões, ela buscou Muriel. Muriel leu o mandamento para ela. Ele dizia: nenhum animal deverá matar outro animal sem motivo. De algum modo, as duas últimas palavras escaparam da memória dos animais, mas eles viram agora que o mandamento não fora violado, pois claramente havia uma boa razão para matar os traidores, que se mancomunaram com Bola de Neve. Ao longo do ano, os animais trabalharam ainda mais duro do que haviam trabalhado no ano anterior. Reconstruir o moinho, com suas paredes 2 vezes mais grossas do que antes, e terminá-lo na data designada, além do trabalho regular na fazenda, foi uma empreitada tremenda. Houve momentos em que parecia que os animais trabalhavam mais horas e não se alimentavam melhor do que nos dias do Jones. Nas manhãs de domingo, Garganta, segurando uma longa folha de papel com sua pata, lia para eles os números que provavam que a produção de cada classe de alimentos havia aumentado em 200%, 300% ou 500%, como poderia ser o caso. Os animais não viam razão para desacreditá-lo, especialmente considerando que eles não conseguiam mais se lembrar claramente como eram as condições antes da rebelião. Mesmo assim, havia dias em que eles prefeririam ter menos números e mais comida. Todas as ordens eram emitidas através de Garganta ou de um de seus porcos. O próprio Napoleão não era visto em público, com mais frequência do que uma vez a cada quinzena. Quando ele aparecia, ele era acompanhado não só por seu séquito de cães, mas por um galo preto que marchava à sua frente e agia como uma espécie de trombeteiro, soltando o sonoro cocoricó antes de Napoleão falar. Mesmo na quinta, dizia-se, Napoleão ocupava apartamentos separados dos outros. Ele fazia suas refeições sozinho, com 2 cães lhe aguardando, e sempre comia na porcelana Crown Derby, que era guardada na cristaleira da área de serviço. Também foi anunciado que a arma seria disparada todos os anos no aniversário de Napoleão, além dos outros 2 aniversários. Napoleão, agora, jamais era referido simplesmente como Napoleão. Ele era sempre referido de maneira formal, como nosso líder, o camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar títulos parecidos para ele, como o pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor do oviário, amigo dos patinhos e coisas do tipo. Em seus discursos, Garganta falava com lágrimas escorrendo pelas bochechas sobre a sabedoria de Napoleão, a bondade de seu coração e o amor profundo que ele tinha por todos os animais em todos os lugares, até mesmo e especialmente pelos animais infelizes que ainda viviam na ignorância e na escravidão de outras fazendas. Tornou-se habitual acreditar Napoleão por todas as façanhas bem-sucedidas e por todas as marés de sorte. Frequentemente, ouvia-se uma galinha comentando com outra: sob a orientação de nosso líder, o camarada Napoleão, eu pus 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas apreciando uma bebida no açude poderiam exclamar: graças à liderança do camarada Napoleão, o sabor desta água é excelente. O sentimento geral na fazenda foi bem expressado num poema intitulado Camarada Napoleão, que foi composto por Mínimo e que dizia o seguinte: amigo dos órfãos, fonte da felicidade, senhor do balde de lavagem, ó, minha alma arde. Quando a ti contemplo, olhos de comando e comedimento, como o sol no firmamento, camarada Napoleão, tu és a mão que presenteia, com aquilo que cada criatura anseia, palha limpa, onde rolar, barriga cheia de dia e na ceia. Todo animal, grande ou pequenino, dorme à noite em sua baia tranquilo,
sob seu zelo suíno, camarada Napoleão, fosse eu com um bacorinho agraciado, antes que o pequeno fosse desmamado e crescesse tal qual o enorme engradado, ele de certo logo aprenderia a ser-te fiel com toda alegria, e com teu primeiro guincho diria: camarada Napoleão. Napoleão aprovou este poema e fez com que ele fosse escrito na parede do grande celeiro, no lado oposto ao dos 7 mandamentos. Sobre ele foi feito um retrato de Napoleão, de perfil, executado por Garganta, em tinta branca. Enquanto isso, através do agenciamento de Whymper, Napoleão se envolveu em negociações complicadas com Frederick e Pilkington. A pilha de madeira ainda não tinha sido vendida. Dos dois, Frederick era o mais ansioso para pôr as mãos nela, mas ele não oferecia um preço razoável. Ao mesmo tempo, havia rumores renovados de que Frederick e seus homens tramavam atacar a granja dos animais e destruir o moinho, a construção que lhe incitara uma inveja furiosa. Sabia-se que Bola de Neve ainda se acovardava na fazenda Pentfield. No meio do verão, os animais ficaram alarmados ao ouvir que 3 galinhas haviam se apresentado e confessado que, inspirados por Bola de Neve, se envolveram numa conspiração para assassinar Napoleão. Elas foram executadas imediatamente e novas precauções pela segurança de Napoleão foram tomadas. 4 cães guardavam sua cama à noite, um em cada canto. E um jovem porco de nome Pink Eye recebeu a tarefa de provar toda a sua comida antes que ele comesse, para o caso de ela estar envenenada. Ao mesmo tempo, foi anunciado que Napoleão firmara um acordo para vender a pilha de madeira para o Sr. Pilkington. Ele também firmaria um acordo regular para a troca de certos produtos entre a granja dos animais e a Foxwood. A relação entre Napoleão e Pilkington, embora só fosse conduzida através do Whymper, agora era quase amigável. Os animais desconfiavam de Pilkington como um ser humano, mas preferiam imensamente a ele do que ao Frederick, a quem eles temiam ou odiavam. Conforme o verão avançava e a conclusão do moinho se aproximava, os rumores de um ataque traiçoeiro iminente ganhavam cada vez mais força. Frederick, dizia-se, pretendia trazer contra eles 20 homens, todos armados com armas de fogo, e ele já havia subornado os magistrados e a polícia, de modo que assim que ele pudesse pôr as mãos nas escrituras da granja dos animais, eles não fariam perguntas. Além disso, histórias terríveis vazavam da Pentfield sobre a crueldade que Frederick praticava com seus animais. Ele teria açoitado um cavalo velho até a morte. Ele deixava suas vacas passarem fome. Ele teria matado um cachorro atirando-o na fornalha. Ele se divertia à noite promovendo brigas de galos com lascas de navalhas amarradas às esporas. O sangue dos animais fervia de fúria quando ouviam que essas coisas eram feitas com seus camaradas, e às vezes eles clamavam para que tivessem permissão de sair num pelotão e atacar a fazenda Pentfield, expulsar os humanos e libertar os animais. Mas Garganta os aconselhava a evitar ações precipitadas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão. Todavia, o ressentimento contra Frederick continuava a crescer. Numa manhã de domingo, Napoleão apareceu no celeiro e explicou que ele jamais, em momento algum, contemplou vender a pilha de madeira para Frederick. Ele considerava abaixo de sua dignidade, dizia ele, fazer negócios com malandros daquela estirpe. Os pombos que eram enviados para espalhar as novas da rebelião e foram proibidos de colocar os pés em qualquer lugar da Foxwood, e também receberam ordens de abandonar seu velho slogan de morte à humanidade em favor de morte a Frederick. No final do verão, mais uma maquinação do Bola de Neve foi exposta. A safra de trigo estava cheia de ervas daninhas, e foi descoberto que, em uma de suas visitas noturnas, Bola de Neve misturara sementes de ervas às sementes de trigo. Um ganso que estivera a par da conspiração confessara sua culpa ao Garganta,
e imediatamente cometeu suicídio ingerindo frutos de belladonna mortais. Os animais então descobriram que Bola de Neve jamais, como muitos deles acreditavam até então, recebera a ordem de herói animal primeira classe. Essa era meramente uma lenda que fora espalhada algum tempo depois da Batalha do Estábulo pelo próprio Bola de Neve. Em vez de ser condecorado, ele fora censurado por mostrar covardia na batalha. Mais uma vez, alguns dos animais ouviram isso com certa perplexidade, mas Garganta logo foi capaz de convencê-los de que suas memórias lhes enganaram. No outono, através de um esforço tremendo e exaustivo, pois a colheita tinha que ser feita praticamente ao mesmo tempo, o moinho foi concluído. A maquinaria ainda tinha que ser instalada, e o Whymper estava negociando a compra dela, mas a estrutura estava completa. Mesmo com todas as dificuldades, a despeito da inexperiência, dos implementos primitivos, da falta de sorte e da traição de Bola de Neve, o trabalho fora finalizado pontualmente no dia concordado. Cansados, porém orgulhosos, os animais caminharam em volta de sua obra-prima, que parecia ainda mais bonita aos seus olhos do que quando fora construída da primeira vez. Além disso, as paredes eram 2 vezes mais grossas do que antes. Nada menos do que explosivos poderia derrubá-las dessa vez. E quando eles pensaram no quanto eles trabalharam, nos desencorajamentos que eles tiveram que superar, e na enorme diferença que aquilo faria em suas vidas quando as velas estiverem girando e os dínamos funcionando, quando eles pensavam nisso tudo, seu cansaço os abandonava, e eles davam cambalhotas ao redor do moinho, proferindo brados de triunfo. O próprio Napoleão, acompanhado de seus cães e seu galo, veio inspecionar o trabalho concluído. Ele parabenizou pessoalmente os animais por seu feito, e anunciou que o moinho seria batizado como Moinho Napoleão. 2 dias depois, os animais foram chamados para uma reunião especial no celeiro. Eles ficaram estupefatos de surpresa quando Napoleão anunciou que ele havia vendido a pilha de madeira para Frederick. Amanhã, as carroças de Frederick chegariam e começariam a levá-la embora. Ao longo de todo o período de sua aparente amizade com Pilkington, Napoleão, na verdade, havia firmado um acordo secreto com Frederick. Todas as relações com a Foxwood foram cortadas. Mensagens de insulto foram enviadas ao Pilkington. Os pombos foram instruídos a evitar a fazenda Pentfield e a alterar seu slogan de Morte a Frederick para Morte a Pilkington. Ao mesmo tempo, Napoleão assegurou os animais de que as histórias de um ataque iminente sobre a granja dos animais eram completamente inverídicas, e que as conversas sobre a crueldade do Frederick para com seus animais eram imensamente exageradas. Todos os rumores provavelmente haviam se originado do Bola de Neve e seus agentes. Parecia agora que Bola de Neve não estava, no fim das contas, se escondendo na fazenda Pentfield, e na verdade ele nunca teria estado lá em sua vida. Ele estava vivendo com considerável luxo, segundo diziam, na Foxwood, e na verdade seria um pensionista do Pilkington por muitos anos. Os porcos ficaram extasiados com a sagacidade de Napoleão. Ao parecer amigável com Pilkington, ele forçara Frederick a aumentar seu preço em 12 libras, mas a qualidade superior da mente de Napoleão, disse Garganta, mostrava-se no fato de que ele não confiava em ninguém, nem mesmo em Frederick. Frederick queria pagar pela madeira com uma coisa chamada cheque, que aparentemente era um pedaço de papel com uma promessa de pagamento escrita nele. Mas Napoleão era esperto demais para ele. Ele exigira o pagamento em notas reais de 5 libras, que deveriam ser entregues antes que a madeira fosse removida. Frederick já havia pago, e a soma que ele pagara era o bastante para comprar a maquinaria para o moinho. Enquanto isso, a madeira era transportada em alta velocidade. Depois que tudo foi levado embora, outra reunião especial foi realizada no celeiro, para que os animais inspecionassem as cédulas do Frederick.
Sorrindo beatificamente e usando suas 2 condecorações, Napoleão repousava numa cama de feno na plataforma, com o dinheiro ao seu lado, empilhado organizadamente numa porcelana da cozinha da quinta. Os animais passaram em fila lentamente, e cada um olhava à vontade. Boxer esticou seu focinho para fungar as notas, e as coisas finas e brancas se agitaram e farfalharam com sua respiração. 3 dias depois, houve um terrível rebuliço. O ímper, pálido como um fantasma, subiu a trilha em disparada com sua bicicleta e atirou no pátio e correu direto para a quinta. No momento seguinte, um rugido sufocante de fúria ressoou nos aposentos de Napoleão. A notícia do que acontecera correu pela fazenda como um incêndio. As cédulas eram falsas. Frederick levara a madeira por nada. Napoleão reuniu os animais imediatamente e, numa voz terrível, pronunciou a sentença de morte de Frederick. Quando capturado, ele disse: Frederick seria cozinhado vivo. Ao mesmo tempo, ele os alertou de que, depois desse ato traiçoeiro, o pior deveria ser esperado. Frederick e seus homens deveriam lançar seu aguardado ataque a qualquer momento. Sentinelas foram posicionadas em todos os pontos de abordagem da fazenda. Adicionalmente, 4 pombos foram enviados a Foxwood com uma mensagem conciliatória, que, esperava-se, pudesse restabelecer boas relações com Pilkington. Na manhã seguinte, o ataque chegou. Os animais estavam no desjejum, quando os vigias vieram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam passado pelo portão de 5 barras. Corajosamente, os animais avançaram para encontrá-los, mas dessa vez eles não teriam a vitória fácil que eles tiveram na Batalha do Estábulo. Havia 15 homens, com meia dúzia de armas contra eles, e eles abriram fogo assim que atingiram 50 jardas. Os animais não puderam encarar as terríveis explosões e os projéteis cortantes, e apesar dos esforços de Napoleão e Boxer em reagrupá-los, eles logo foram acuados. Um grande número deles já estava ferido. Eles se refugiaram nos prédios da fazenda e espiaram cautelosamente pelas frestas e pelos buracos de fechaduras. Todo o grande pasto, incluindo o moinho, estava nas mãos do inimigo. Naquele momento, até Napoleão parecia perdido. Ele caminhava de um lado para o outro, sem dizer uma palavra, seu rabicho rígido e contraído. Relances pensativos eram lançados na direção de Foxwood. Se Pilkington e seus homens os ajudassem, o dia ainda poderia ser vencido. Mas nesse momento, os 4 pombos que foram enviados no dia anterior retornaram, um deles trazendo um pedaço de papel do Pilkington. Nele estavam escritos a lápis as palavras: bem feito. Enquanto isso, Frederick e seus homens haviam parado na frente do moinho. Os animais os observavam e um murmúrio de desalento rondou entre eles. 2 homens trouxeram um pé de cabra e uma marreta. Eles iriam derrubar o moinho. Impossível, berrou Napoleão. Nós construímos as paredes grossas demais para isso. Eles não poderiam derrubá-lo nem em uma semana. Coragem, camaradas. Mas Benjamin observava os movimentos dos homens atentamente. Os 2, com a marreta e o pé de cabra, estavam abrindo um buraco perto da base do moinho. Lentamente e quase com um ar de divertimento, Benjamin balançou seu longo focinho. Foi o que pensei, disse ele. Vocês não veem o que eles estão fazendo? Daqui a pouco eles vão encher de pólvora aquele buraco. Aterrorizados, os animais aguardavam. Era impossível se aventurar fora do abrigo dos prédios. Dentro de poucos minutos, os homens foram vistos correndo em todas as direções. Então, houve um rugido ensurdecedor. Os pombos rodopiaram em pleno ar e todos os animais, exceto Napoleão, se jogaram de barriga no chão e esconderam os rostos. Quando eles se levantaram de novo, uma enorme nuvem de fumaça preta pendia no local onde o moinho se encontrava. Lentamente, a brisa a levou embora. O moinho havia deixado de existir. Diante dessa cena, a coragem dos animais retornou a eles.
O medo e o desespero que eles sentiam há poucos minutos foram afogados por sua fúria contra aquele ato vil e desprezível. Um grito poderoso de vingança ganhou força, e, sem esperar por novas ordens, eles investiram num pelotão e partiram direto para cima do inimigo. Dessa vez, eles não deram atenção aos projéteis cruéis que os fustigavam como granizo. Foi uma batalha bárbara e amarga. Os homens dispararam de novo, e, quando os animais chegaram bem perto, os castigaram com seus bastões e suas botinas. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos foram mortos, e quase todos saíram feridos. Até Napoleão, que conduzia as operações da retaguarda, teve uma ponta de seu rabicho lascada por um projétil. Mas os homens também não saíram incólumes. 3 deles tiveram seus crânios quebrados pelos cascos de boxer. Outro foi marrado na barriga pelo chifre de uma vaca. Outro teve suas calças quase arrancadas por Jesse e Bluebell. E quando os 9 cães da guarda pessoal de Napoleão, a quem ele instruíra a fazer um desvio escondido na sebe, apareceram de repente nos flancos dos homens, uivando ferozmente, o pânico os dominou. Eles viram que eles corriam risco de serem cercados. Frederick vociferou para que seus homens saíssem dali enquanto havia chance, e no momento seguinte, os inimigos covardes estavam correndo por suas vidas. Os animais os perseguiram até os limites do campo e deram seus últimos coices neles enquanto eles abriam caminho por espinheiros. Eles haviam vencido, mas eles estavam exaustos e sangrando. Lentamente, eles começaram a cochear de volta para a fazenda. A visão de seus camaradas mortos, estirados na grama, levou alguns deles às lágrimas. E por algum tempo, eles ficaram parados num silêncio lamentoso no local onde o moinho um dia estivera. Sim, ele se foi. Praticamente todo o seu trabalho perdido. Até os alicerces estavam parcialmente destruídos. E, em sua reconstrução, eles não poderiam desta vez, como antes, usar as pedras caídas. Desta vez, as pedras haviam desaparecido também. A força da explosão as arremessara a centenas de jardas de distância. Era como se o moinho nunca tivesse existido. Quando eles se aproximaram da fazenda, Garganta, que estivera inexplicavelmente ausente durante a luta, veio saltitando na direção deles, balançando seu rabicho e sorrindo de satisfação. Os animais ouviram, vindo da direção dos prédios da fazenda, o estrondo solene de uma arma. "Para que esse disparo?", disse Boxer. "Para celebrar a nossa vitória", bradou Garganta. "Que vitória?", disse Boxer. Seus joelhos sangravam. Ele havia perdido uma ferradura e fendido seu casco, e uma dúzia de projéteis haviam se alojado em sua pata traseira. "Que vitória, camarada! Nós não expulsamos os inimigos do nosso solo, o solo sagrado da granja dos animais? Mas eles destruíram o moinho, e nós trabalhamos nele por 2 anos. O que importa? Nós construiremos outro moinho. Construiremos 6 moinhos, se quisermos. Você não aprecia, camarada, o feito imponente que conseguimos aqui. O inimigo ocupava este mesmo solo onde estamos agora. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós recuperamos cada centímetro dele." "Então nós recuperamos o que já tínhamos", disse Boxer. "Essa é a nossa vitória", disse Garganta. Eles cochearam até o pátio. Os projéteis sob a perna de Boxer ardiam dolorosamente. Ele via à frente dele o trabalho pesado de reconstrução do moinho desde os alicerces, e em sua imaginação ele já se preparava para a tarefa. Mas pela primeira vez lhe ocorreu que ele tinha 11 anos de idade e que talvez seus grandes músculos não fossem mais o que um dia foram. Mas quando os animais viram a bandeira verde tremulando e ouviram os disparos de novo, 7 vezes a arma foi disparada no total, e ouviram o discurso feito por Napoleão, parabenizando-os por sua conduta, lhes pareceu que, no fim das contas, eles tinham conquistado uma grande vitória. Os animais abatidos na batalha
receberam um funeral solene. Boxer e Clover puxaram a carroça que servia como um carro funerário, e o próprio Napoleão caminhou à frente da procissão. 2 dias inteiros foram dedicados a celebrações. Houve canções, discursos e mais disparos da arma, e um presente especial, uma maçã, foi concedido a cada animal, além de 50 gramas de milho para cada ave e 2 biscoitos para cada cão. Foi anunciado que a batalha seria chamada de Batalha do Moinho, e Napoleão criara uma nova condecoração, a Ordem do Estandarte Verde, que ele conferira a si mesmo. Em meio ao regozijo geral, o infeliz caso das cédulas foi esquecido. Poucos dias depois do ocorrido, que os porcos se depararam com uma caixa de uísque no porão da quinta. Ela havia passado despercebida na ocasião da primeira ocupação da casa. Naquela noite veio da quinta o som de cantoria alta, na qual, para a surpresa de todos, a melodia de Bichos da Inglaterra se misturava. Por volta das 9h30, Napoleão, usando um chapéu coco do Sr. Jones, foi distintivamente visto emergindo da porta dos fundos, galopando rapidamente ao redor do pátio e desaparecendo dentro da casa de novo. Mas, pela manhã, um silêncio profundo pairou sobre a quinta. Nem um único porco fez menção de se levantar. Era quase 9 horas quando Garganta deu as caras, caminhando lenta e desanimadamente, seus olhos embaçados, seu rabicho pendendo frouxo em seu traseiro e com toda a aparência de quem está seriamente enfermo. Ele reuniu os animais e disse a eles que ele tinha uma terrível notícia para transmitir. O camarada Napoleão estava morrendo. Um grito de lamentação subiu aos céus. Feno foi espalhado na porta da quinta, e os animais entraram na ponta dos pés. Com lágrimas nos olhos, eles perguntavam uns aos outros o que eles fariam se o líder deles lhes fosse tirado. Correu um rumor de que Bola de Neve havia, no fim das contas, dado um jeito de introduzir veneno na comida de Napoleão. Às 11 horas, Garganta saiu para fazer outro anúncio. Em seu último ato na Terra, o camarada Napoleão pronunciara um decreto solene. O consumo de álcool deveria ser punido com a morte. À noite, contudo, Napoleão parecia estar relativamente melhor, e na manhã seguinte, Garganta pôde dizer a eles que ele estava se recuperando. Chegando à noite daquele dia, Napoleão estava de volta ao trabalho, e no dia seguinte, descobriu-se que ele instruíra Whymper a comprar em Willingdon alguns folhetos sobre fermentação e destilação. Uma semana depois, deu ordens para que fosse lavrado o pequeno cercado além do pomar, que antigamente fora destinado à pastagem dos animais, que haviam passado da idade de trabalhar. Foi comunicado que a pastagem estava esgotada e que precisava de nova semeadura, mas logo descobriu-se que Napoleão planejava semear cevada ali. Mais ou menos nessa época ocorreu um incidente estranho que praticamente ninguém conseguiu entender. Certa noite, por volta da meia-noite, ouviu-se um estrondo alto no pátio, e os animais correram de suas baias até lá. Era uma noite enluarada. Aos pés da parede dos fundos do grande celeiro, onde os 7 mandamentos foram escritos, havia uma escada quebrada em 2 pedaços. Garganta, temporariamente atordoado, estava estatelado ao lado dela, e perto dele havia uma lanterna, um pincel e uma lata virada de tinta branca. Os cães imediatamente formaram um anel ao redor do Garganta e o escoltaram de volta para a quinta, assim que ele se viu capaz de andar de novo. Nenhum dos animais conseguia formar qualquer ideia do que aquilo significava, exceto o velho Benjamin, que balançava seu focinho com um ar de sabido e parecia entender, mas não disse nada. Porém, poucos dias depois, Muriel, lendo os 7 mandamentos para si mesma, reparou que havia mais um deles que os animais se lembravam incorretamente. Eles pensavam que o 5º mandamento dizia: nenhum animal deverá beber álcool. Mas havia 2 palavras que eles haviam esquecido,
Na verdade, o mandamento dizia: nenhum animal deverá beber álcool em excesso.